A paz do eterno Deus esteja no teu coração, na sua vida, com a sua família e com todos aqueles que você ama. Aqui mais uma vez o seu amigo e irmão Carlos Einar com mais um vídeo para o nosso conhecimento e crescimento na palavra de Deus. Já peço a você que não é inscrito aqui no canal que inscreva-se e eu vou te dar os motivos por que será bom você se inscrever nesse canal. Eu trago vídeos, faço conteúdos nesse canal praticamente todos os dias, com muito esforço, muita pesquisa bíblica e tentando trazer algo de qualidade para você, para ajudar a você a entender aquilo que você não consegue compreender lendo as Escrituras. Eu não queria mais mexer nesse assunto, mas devido à polêmica e os comentários, hoje eu vou falar sobre dois tipos de pessoas na igreja, que são os músicos e as pessoas que frequentam, assistem os cultos e não têm cargo, não têm ministério na igreja. E também vou falar sobre aqueles que têm ministério na igreja e como deve ser a atitude caso ambas essas pessoas venham a cair em pecados perante as congregações, perante o ministério. Eu publiquei este livro, O Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados. Eu já falei sobre ele diversas vezes aqui no canal. Neste livro eu falo sobre os pecados sexuais, como adultério, né? A pessoa sendo casada ter uma relação extraconjugal, sobre jovens que antecipam o casamento ou que infelizmente caem no pecado de fornicação, que é ter relações sexuais sem ser casados. E nesse livro eu trato como era a punição eclesiástica aos pecadores na igreja, mais estritamente aos pecadores de adultério e fornicários. Ou seja, como a igreja primitiva do primeiro século, a igreja dos apóstolos, como elas lidavam com essas pessoas que caíam em pecados sexualmente ilícitos. E como deveria ser na igreja atual, seguindo os mesmos moldes da igreja apostólica primitiva. Inclusive, por esses dias, eu irei enviar um exemplar desse livro para o Conselho de Anciãos do Brás, em São Paulo. Ah, mas é um livro? Para que livro? Se tem tudo na Bíblia. Ué, se eles não leem a Bíblia ou leem a Bíblia e não conseguem compreender, está aqui um livro para ajudar a abrir a mente, o HD do cérebro, para ajudar a entender como funcionam as coisas na luz das Sagradas Escrituras. Bom, nos conselhos do dia 5 passado, que até eu fiz um react do vídeo, foi falado que músicos que voltarem, se cometeu pecado, não, porque aí daria mau exemplo aos outros. Então não pode devolver a liberdade àqueles que voltam arrependidos. Foi isso que foi falado. E tem pessoas tapadas, contrariando, dizendo que não. Infelizmente, tá? A congregação cristã no Brasil e muitos membros e muitas pessoas aqui do canal tem um problema muito grande. Enquanto a gente fala as coisas boas, fala sobre as doutrinas apostólicas, enquanto eu falava do uso do véu, que é bíblico, da oração feita com os joelhos dobrados, né? Sobre a Santa Ceia, vários fatores que enaltecem as coisas bíblicas que tem dentro da congregação cristã, nossa, eu era a melhor pessoa do mundo. Agora, se vemos algo que não está de acordo com a palavra de Deus na igreja, e formos falar mediante as Escrituras, aí o povo me xinga, o povo me roga praga. A congregação cristã no Brasil é uma igreja que procura seguir as doutrinas apostólicas, só que infelizmente, em relação aos desviados, os pecadores, os adúlteros e pessoas que cometem outros pecados, o tratamento que é feito com essas pessoas não é de acordo com o que está nas Escrituras e nem é da maneira que era feita na igreja primitiva. Amo a congregação cristã no Brasil, faço parte dela, tenho o maior prazer de congregar na congregação, só que tem muitas coisas que me entristecem, tem coisas que eu não concordo, mas não vou sair, como foi sugerido, né? Ô meu bem, não tá gostando que saia. Eu não vou sair, porque eu dou coleta, a igreja não é do ancião, não é da regional, não é do Brás, a igreja é do povo. A obra de Deus é o povo que está reunido dentro do prédio, com o nome Congregação Cristã no Brasil.
Então eu vou falar aqui a verdade, como que deve ser tratado o pecador, o que desviou e voltou, o arrependido, tá? Como era na igreja primitiva. Bom, vamos lá. Desde o início da formação das primeiras congregações de cristãos, sempre se desenvolviam e se criavam problemas. Como eu já disse aqui várias vezes, somos seres humanos imperfeitos. Aonde existe um grupo de pessoas associadas, surgem problemas. A congregação cristã de Corinto era a igreja, a congregação que mais se desenvolvia e surgiam problemas. Eram problemas com falsas doutrinas, divisão, imoralidades. E justamente na igreja de Corinto foi aonde sucedeu um dos mais graves pecados registrado nas cartas e nas epístolas do apóstolo Paulo. E é na congregação de Corinto, com esse pecado grave, que nós aprendemos e vemos a maneira bíblica de se tratar os casos graves de pecados, como os de natureza sexual. Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, na tradução Nova Versão Transformadora. Presta bem atenção. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Na João Ferreira de Almeida, esse versículo é traduzido dizendo que ali existia um homem que estava possuindo a esposa do seu pai. Por isso que a Nova Versão Transformadora traduz por madrasta, porque se essa mulher fosse sua própria mãe, diria que ele estava tendo relações com a sua mãe. Mas, no entanto, se é mulher do seu pai, logicamente é madrasta, como foi traduzido na NVT. Então veja bem, esse pecado estava sendo cometido no meio, entre a congregação cristã de Corinto. Um pecado proibido pelas diretrizes morais de Deus. O rapaz estava em pecado com a madrasta perante toda a congregação. E o apóstolo Paulo ficou indignado porque o ministério local não agia, não fazia nada, não tomava providências em relação a isso. Não tomavam uma atitude disciplinar a respeito desse pecado. E no versículo 2 de 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz: como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. O apóstolo Paulo, estando distante, longe fisicamente, por carta mesmo, ele escreveu uma carta e deu a sua sentença disciplinar a respeito dessa situação. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito e, como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Presta atenção. A punição disciplinar na igreja primitiva, ela resume-se da seguinte maneira. Se uma pessoa, tanto um irmão ou uma irmã, estiver transgredindo, pecando contra a doutrina, o ministério local deveria ser comunicado. Se a transgressão e o pecado fosse algo muito escandaloso, que já estivesse na boca do povo, a cidade inteira, o local inteiro tomando conhecimento, isso mancharia a reputação da congregação, da igreja, como no caso do rapaz, mantendo uma relação íntima com a própria madrasta. Biblicamente, a igreja apostólica, ela tinha o direito de excluir a pessoa da sua liberdade no meio da congregação. Aí seria aplicada uma disciplina, que seria essa exclusão. E essa disciplina, dentro da conjuntura das palavras e dos ensinamentos do Senhor Jesus, como a famosa frase que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes
na terra será desligado no céu. Então a igreja, representada pelo seu corpo ministerial, tem autonomia de deliberar uma sentença, ou seja, desligando a pessoa da comunhão da igreja, e também tem a autonomia de absolver a pessoa, ou seja, religando ela, ligando a pessoa novamente à comunhão da congregação, recuperando espiritualmente essas pessoas que transgrediam as doutrinas da palavra e depois se arrependiam. Qual é o objetivo de uma sentença ou de uma deliberação disciplinar para um membro que cai em pecado? Na vida de um adúltero ou de qualquer que seja o pecado cometido. É deixá-lo no banco o resto da vida, o considerando morto espiritual, o rejeitando por anos e anos, e muitos até morrendo arrependido do seu erro, do seu pecado, mas não ser reconduzido a ter liberdade na igreja? Na igreja primitiva apostólica, o objetivo de uma ação disciplinar para pecadores, adúlteros, fornicários, ou seja, o pecado cometido, era de restauração e recuperação dessas pessoas, e também com essa disciplina aplicada ao que transgrediu, ao que pecou, servia de uma forma para alertar a igreja e proteger a igreja, para que a igreja se conscientizasse que se ela andasse fora da doutrina, ela seria punida. Mas você pode argumentar, mas Paulo entregou o indivíduo a Satanás para a destruição e punição da carne. A destruição da carne, nesse contexto, quer dizer que o membro que foi excluído, que foi punido, que foi lhe tirado a liberdade, no caso, ele estaria sendo desligado pelo corpo ministerial, como disse Jesus, um desligamento disciplinar. Essa pessoa iria sofrer no próprio corpo as consequências do seu pecado e da sua má conduta. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus ninguém zomba, e que tudo que o homem plantar, ele colherá. Então o pecado, ele tem as suas consequências, porque o inimigo, o diabo, ele castiga a consciência da pessoa que cai em pecado, que cai em adultério, fornicação, porque além de ter sido desligado da comunhão da igreja, tem também a rejeição pela congregação, a rejeição e a repugnância pelo seu pecado. Essa pessoa sofre com a incerteza do perdão de Deus, a incerteza da salvação, e quando alguém sofre essas consequências na carne, que é uma ciranda de Satanás com a pessoa, uma ciranda de acusações e de tormentos internos, ela acaba buscando o perdão de Deus, o arrependimento, porque aí o Espírito Santo de Deus trabalha na consciência dessa pessoa pecadora para redimi-la de suas más ações e condutas e pecados. E após a sua carne ter sido atormentada por Satanás, o transgressor arrependido, ele mostrando o arrependimento, na igreja primitiva, ele teria a sua liberdade restabelecida e seria religado à comunhão da igreja. Dessa forma, ele arrependido e restaurado, ele teria o seu espírito salvo no dia do Senhor, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 ao 50. Então a disciplina é um chá de banco, não tempo estipulado, mas um chá de banco no transgressor, no pecador, para fazer que ele reflita o seu pecado, né, o seu erro, se conscientize e se arrependa. Tudo isso que eu relatei até aqui aconteceu com o rapaz que pegava a madrasta. Nos dias de hoje, ele seria considerado um pecador de morte, como é dito na igreja, um dos piores pecadores, né, um dos mais sujos no meio da congregação. E com certeza um caso desses hoje, o povo, a igreja nem olharia na cara dessa pessoa. Mas vamos ver, após a disciplina aplicada por Paulo a esse rapaz que vivia com a madrasta, vamos ver depois qual foi o resultado e o que aconteceu com esse homem. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 11. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas.
Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. E eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Vocês viram bem, Paulo estava falando justamente do rapaz de Corinto, pecador que vivia com a madrasta. A igreja se opôs a esse homem, foi tirada sua liberdade, foi excluído da comunhão da igreja, foi atormentado por Satanás por causa do seu pecado, e isso já teria sido um castigo suficiente. O apóstolo Paulo ainda diz: agora é hora de vocês, a congregação cristã de Corinto, perdoá-lo e abraçado para que não seja vencido pela tristeza, a tristeza excessiva, como eu disse, a carne, o psicológico, sofrendo as acusações do diabo por causa do pecado cometido. E Paulo diz: o abracem, receba-o, e peço, reafirmem o seu amor por ele. E Paulo diz: se vocês o perdoar, eu também perdoo. E quando perdoo aquilo que precisa ser perdoado, eu faço em favor de vocês. O ministério, o corpo ministerial da Igreja de Deus, quando biblicamente concede o perdão aos transgressores que se arrependeram e se humilharam, e que estão há anos arrependidos, eles fazem isso pelo amor da alma da pessoa e para que Satanás não tenha vantagem em cima desses casos, dessas situações, como Satanás tem tido vantagem. Satanás tira vantagem em cima daquele pecador que se arrependeu e que não é considerado, que é rejeitado na igreja. E Satanás tira vantagem em cima do próprio ministério e sobre a igreja. Porque quais são os planos malignos que Paulo disse? Nós conhecemos os seus planos malignos. É o de Satanás se vangloriar, dizendo: fiz ele pecar, ele se arrependeu, mas o ministério da igreja, a congregação, não o perdoou. Agora ele vai vir para os meus braços. Mais um para ir para o lago de fogo junto comigo. O pecador, o adúltero, o transgressor, o rapaz que fornicou, o casalzinho que adiantou o casamento, mas é crente, continua junto, adiantou, mas casaram. O chá de banco para essas pessoas, essa disciplina é bíblica. Na Bíblia, nas Escrituras, não existe uma norma ou uma regra que estipule o tempo que essa pessoa deve ficar excluído da comunhão da igreja, sem liberdade na igreja. O tempo é o tempo que seja preciso dessa pessoa, ela continuar congregando, buscando se regenerar, buscando o perdão de Deus, se sentindo perdoada por Deus, mostrando frutos de arrependimento. E o ministério, biblicamente, deve observar essas pessoas, e se elas estiverem aptas para voltar a ter a sua liberdade na igreja, de pedir hinos, de orar, testemunhar, até mesmo de tocar na igreja, é um tempo que a pessoa, ela mostre que se arrependeu e esteja apta a voltar ao convívio social da congregação. Deve sim haver um tempo necessário para o arrependimento e para que a pessoa valorize as coisas de Deus. Agora nós vamos falar sobre a disciplina aplicada àqueles que ocupavam o cargo de liderança na congregação, faziam parte do corpo ministerial e caíram em transgressões e pecados. Esses irmãos, no caso da congregação cristã no Brasil,
anciães, cooperadores, diáconos, cooperadores de jovens, que ocuparam essas responsabilidades diante do povo, eles também devem ser perdoados e reconduzidos à comunhão da igreja. Porém, biblicamente, não devem ocupar cargos ministeriais novamente e nem responsabilidades diante do povo. Porque um irmão do ministério que transgride, cai em pecado, ele deve ser também disciplinado, ficar no banco, o tempo que for necessário para ele se arrepender, deve ser reconduzido e perdoado pela igreja, como o rapaz que vivia com a madrasta foi, mas, porém, ele não está mais nos requisitos de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Portanto, o bispo, ou seja, o ancião, aquele que ocupa o ministério na igreja, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Ou seja, na tradução, João Ferreira de Almeida diz que deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Então, o irmão que ocupa um cargo ministerial, que cai nos pecados no tocante a pecados sexuais, ele não é mais marido de uma só mulher, porque se uniu o corpo com outra pessoa que não é sua esposa, e não é mais irrepreensível, porque foi repreendido, e não tem mais uma boa reputação, e não tem mais a aptidão a ensinar. Então esses irmãos, não há nada que os impeça de ter a sua liberdade reconstituída na igreja para orar, testemunhar, pedir hinos, mas não poderá mais ocupar cargos ou funções ministeriais. Em tudo isso que eu falei aqui, com certeza aqui nos comentários, no outro vídeo teve essas objeções que eu vou falar aqui. As pessoas, os irmãos costumam dizer, mas isso ia virar bagunça, porque todo mundo iria adulterar, todo mundo iria pecar, como disse o irmão Marsola, né? E os santos de Deus que estão aqui firmes a vida inteira, que nunca pecaram. Ué, você nunca pecou, não? A mesma condenação que está lá no final de Apocalipse para quem na vinda de Cristo estiver no adultério, será a mesma condenação para o mentiroso, que o mentiroso não tem parte com Deus. Muitos estão na igreja, batem no peito que nunca adulteraram, mas mentem. Crentes mentirosos. E a mentira é um pecado igual ao adultério. Porque quando diz lá em Apocalipse, ficarão de fora os adúlteros, né? E todos aqueles que amam e cometem a mentira. Então a mentira e o adultério, é o mesmo pezinho de igualdade, tá? Eu nunca vi em uma santa ceia na congregação cristã no Brasil um mentiroso levantar lá na frente da igreja e pedir perdão por ter mentido para poder tomar a santa ceia com a consciência limpa. Se devolver a liberdade para uma pessoa que adulterou e se arrependeu, é mau exemplo. Não é? Não foi dito isso nos conselhos do dia 5? Só que tem muitos dentro da congregação que não adulteram, que nunca adulteraram, nunca praticaram pecados sexualmente ilícitos, mas praticam o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Quantos irmãos que passam a perna nos outros? Crente passando a perna em crente, fazendo tudo por dinheiro. Quantos crentes que você chega na casa, tem bebida de tudo que é tipo, bebida alcoólica de todos os tipos. Quantos que insultam, maltratam, machucam e humilham as pessoas com palavras e com atitudes. Tocam elas da igreja, não está contente, vai embora. Quantos que exploram? Eu já fui explorado por crentes. Está aqui. Quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Você não adultera, mas muitos praticam essas coisinhas aqui. Não vai herdar o reino do céu. Se morrerem praticando essas coisas e não se arrependerem, não herdarão. Mas se houver arrependimento,
vai ter a vida eterna. Então não tem ninguém santo dentro da igreja, como você muitas vezes ouve no culto online, como nós ouvimos no conselho do dia 5. Aqui estão os santos e as santas de Deus. Os santos de Deus que nunca erraram. Eles podem levar uma oração pura. Não tem ninguém santo dentro da igreja. Nem eu, nem você é santo, nós somos todos pecadores. Então pecado não é só adulterar, fornicar, divorciar. Os pecados, eles são mais amplos do que você imagina. E seguindo os moldes da igreja primitiva cristã do tempo apostólico, ninguém do ministério tem o direito de negar a liberdade para pessoas que se arrependeram, se humilharam e buscaram a misericórdia e o perdão de Deus. Biblicamente, apostolicamente, independente do pecado, é bíblico sim, tirar a liberdade da pessoa, mas é bíblico quando ela mostrar arrependimento, devolver a liberdade para que essa pessoa possa voltar ao convívio da igreja, como foi feito em Coríntios, que Paulo mandou, que depois que o rapaz se arrependeu, largou da madrasta, foi punido na carne por Satanás, foi desprezado por causa da sua exclusão da igreja, e ele firme. O rapaz de Corinto foi disciplinado, foi tirado a sua liberdade. Não sabemos o período e o tempo que ele ficou nessa disciplina, mas o rapaz foi recuperado, restaurado e foi recebido com alegria e com amor por toda a congregação de Corinto, tendo assim a sua liberdade restabelecida. Então é desse jeito, tá? É assim que funciona apostolicamente e biblicamente. É assim que a congregação cristã no Brasil deveria agir com as pessoas que transgridem a doutrina. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, que é importante para o canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que esse assunto é de suma importância. E deixe a sua opinião nos comentários, se realmente tudo isso que eu falei não está baseado mesmo nas escrituras, se o que eu disse é bíblico ou não. Termine esse vídeo te saudando com a paz do eterno Deus e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe. Até um próximo vídeo. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Reinar vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.